Pessoal, nessa questão da OS, a gente tem um triângulo equilátero XYZ, cuja medida do lado é igual a 4. E o enunciado pede para você marcar o ponto médio M do lado XZ e encontrar a área do círculo, né? Que é inscrito nesse triângulo MYZ. Então vamos por partes, né? Ele pega o ponto Y, liga no ponto M, que é o ponto médio aqui de baixo, para formar um triângulo, certo? MYZ. Como ele falou que o M é o ponto médio, eu sei, em princípio, que ele pegou a base do triângulo que media 4 e dividiu em duas partes iguais. Só que lembra que o triângulo é equilátero. Então esse segmento YM, que em princípio é uma mediana, também vai ser a altura, né? Já que mediana e altura no triângulo equilátero é a mesma coisa. Então ele pegou esse lado que media 4 e dividiu ele em dois pedacinhos que medem 2. E ele desenhou, ele construiu, né, uma circunferência que está inscrita no triângulo MYZ. Vamos desenhar essa circunferência. Vou ter que aumentar um pouquinho de tamanho, né? E vai ficar mais ou menos assim. É esse círculo cuja área ele quer e que, portanto, né, cujo raio a gente vai precisar encontrar. Tem alguns caminhos para você calcular esse raio. Eu acho que uma boa ideia é você começar procurando qual é a altura do triângulo XYZ. Porque essa altura, né, essa altura do triângulo XYZ, que é o segmento MY, ele vai ser um dos lados desse triângulo cujo círculo inscrito você precisa determinar. E, como o triângulo grande é um triângulo equilátero, essa altura pode ser dada por lado raiz de 3 sobre 2, e considerando que o lado do triângulo é 4, isso daqui vai ficar 2 raiz de 3 centímetros. Guarda essa informação um pouquinho. Se essa fórmula não é familiar para você, você também consegue encontrar a medida dessa altura fazendo, por exemplo, o seno de 60 graus no triângulo MYZ. Né? O H é o cateto oposto e a hipotenusa é o lado do triângulo equilátero que mede 4. Dito isso, se o círculo está inscrito nesse triângulo MYZ, ele tangencia os lados do triângulo. Né? Então existem pontos aqui onde o círculo toca no triângulo. E toda questão que envolve tangência, a gente sempre começa do mesmo jeito, que é ligando o centro do círculo no ponto de tangência e indicando que esse raio forma um ângulo reto com a reta tangente. Toda questão de tangência, né, essa tangência tem que se traduzir de alguma maneira em propriedade geométrica. A propriedade geométrica vai ser sempre esse ângulo reto formado entre o raio e a reta tangente. Então começa marcando esses raios. A gente vai se utilizar de um teorema bem importante quando a gente está mencionando círculos, que é o teorema do bico. Eu vou escrever ele aqui no cantinho. Fazer um óbis pequenininho aqui no canto. Sempre que eu tenho um círculo e eu pego um ponto externo a esse círculo, por exemplo, esse ponto P aqui, né? Se eu desenhar segmentos que são tangentes à circunferência e que partem aqui desse ponto P, esses dois segmentos PA e PB, que esbarram na circunferência, eles são do mesmo tamanho. Isso é bastante importante quando a gente envolve círculos, né? E veja, como esse círculo está inscrito no triângulo, ele tangencia os lados todos, de cada vértice do triângulo sai um parzinho de segmentos tangentes. Por exemplo, desse vértice M, saem esses dois segmentos tangentes aqui, que eu vou marcar de azul. Eles são iguais, né? De acordo com o teorema do bico. Também do vértice Z, por exemplo, saem dois segmentos tangentes, que são iguais, de novo, usando o teorema do bico. E, né, do vértice Y, a mesma coisa. Tem dois segmentos que eu vou marcar de roxo, que são idênticos de acordo com o teorema do bico. Agora veja, isso aqui que a gente construiu ao redor do centro e do vértice M do triângulo é um quadrado. Porque os ângulos são retos, né?
Já sei que tem 3 ângulos retos aqui. Para fechar a soma de ângulos do quadrado, que é 360 graus, falta um ângulo reto. Perfeito. E como os raios do círculo são todos do mesmo tamanho, certo? A gente sabe que essa figura, que em princípio é um retângulo, tem lados iguais e que, portanto, vai ser um quadrado. E, portanto, se esses segmentos azuis, os dois medem R, eu posso achar o comprimento do segmento roxo e do segmento verde em função de R, porque eu sei o tamanho do lado do triângulo. Por exemplo, esse lado MZ, desculpa, ele mede 2. Se o primeiro pedaço dele mede R, eu posso representar o tamanho do segundo pedaço como sendo tudo menos o lado esquerdo. Esse 2 menos R também é o tamanho desse trecho da direita, usando de novo o teorema do bico. Se eu pensar agora no lado MY, eu sei que ele inteiro é a medida da altura, que é 2 raiz de 3. Mas a primeira parte, que está marcada de azul, mede R. Então, essa parte roxa vai ser 2 raiz de 3 menos R, que tem o mesmo tamanho da segunda parte roxa, de novo, usando o teorema do bico. E o lance é, esse segmento roxo mais o segmento verde, eles somam juntos o lado do triângulo, que é 4. Né? O triângulo é equilátero, o lado é 4, isso é informação dada pelo enunciado. E esses dois trechinhos, esses dois segmentos menores, juntos, têm o tamanho do segmento maior. Então, olhando para o lado YZ, eu tenho que o 4, que é a medida do segmento todo, é a soma desses dois pedaços menores. O pedaço roxo, que mede 2 raiz de 3 menos R, mais o pedaço verde, que mede 2 menos R. Dá para a gente pegar esses dois raios, jogar para o lado esquerdo dessa equação, fica 2R, e eu vou pegar esse 4 e jogar para o lado direito da equação. O que vai sobrar ali? O 2 raiz de 3, que não interferiu com ninguém, o 2 que já estava aqui, menos o 4 que trocou de lado, vai ficar menos 2. Se você pegar e dividir todo mundo dessa equação por 2, você vai finalmente descobrir que o raio dessa sua circunferência é a raiz de 3 menos 1. E se você conseguiu descobrir a medida do raio, dá para a gente achar a área do círculo, né? Porque a área do círculo, que foi o que o exercício te pediu para encontrar, é π vezes raio ao quadrado. Então, a área desejada pelo exercício vai ser π vezes raio ao quadrado. O raio é raiz de 3 menos 1. Só indicar aqui que esse negocinho veio do raio, certo? Eu vou abrir essa expressão usando o produto mutável, né? Vou fazer quadrado do primeiro, que é 3, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tem um produto mutável que você precisa expandir para encontrar a área. E você vai concordar comigo que essa área vai ficar π vezes, aqui dentro, dá para juntar o 3 com 1, fica 4, né? Menos 2 raiz de 3. Como, de novo, todos os termos que estão dentro aqui desse parêntese são pares, eu vou colocar 2 em evidência. Então, vai sair um 2 desses termos, que vai se juntar aqui com o π. O que significa que a sua área é 2π vezes 2 menos raiz de 3, certo? Isso está em centímetros quadrados e essa é a resposta final. Mas se você olhar para as alternativas, você vai perceber que não tem uma alternativa com esse valor. Por quê? Porque olhando para as alternativas, ele deixou isso escrito de um jeito pouco usual, né? Ele deixou a alternativa escrita sem racionalizar. O que indica que ele tentou resolver o exercício de um jeito diferente do que a gente resolveu, certo? E que ele não se deu o trabalho de racionalizar. Então você pode, claro, olhar para as alternativas todas, racionalizar todos aqueles valores e ver qual das respostas bate com o valor que você encontrou, certo? Ou a gente pode transformar a nossa resposta na versão desracionalizada, vamos dizer assim. Para você racionalizar, certo? Quando aparece uma raiz, a ideia, quando aparece essa soma, né, que envolve raiz, a ideia é você multiplicar pelo conjugado, tanto em cima quanto embaixo da fração. Então eu vou fazer isso de novo, para eu obter uma versão desse número que não está racionalizado. Eu vou multiplicar tanto em cima
quanto embaixo dessa expressão por 2 mais raiz de 3. E vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar do lado de cima esse parêntese, 2 menos raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3 vai ficar um produto notável, não vai? Essa diferença multiplicada pela soma é igual a uma diferença de quadrados. O quadrado do primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo, que é 3. E tudo isso está dividido pelo 2 mais raiz de 3 que a gente multiplicou. Bom, então essa área, finalmente, vai ser igual a 2π vezes 4 menos 3, que é 1, então só 2π, dividido por 2 mais raiz de 3. Isso, sim, é a resposta que o exercício, né, te fornece quando você olha para a alternativa D. Beleza? Então, acho que pensar no teorema do bico, marcar os pontos de tangência, é um jeito bastante direto de você calcular esse raio, e tem contas que não são tão chatas. Mas, como a gente mencionou, o exercício pretendia que você resolvesse isso de outra maneira, porque claramente, né, o valor que ele oferece nas alternativas não é o valor que você obtém quando você pensa nessa solução que é direta. Então eu vou também mostrar para vocês o que o exercício pretendia que você fizesse, certo? E qual seria a segunda maneira de você resolver essa questão. Vamos primeiro apagar essa nossa solução. Apesar de muito bonita, ela não vai ser muito útil, certo? Porque a gente vai fazer em seguida. E o que o exercício vai fazer, né? O que o exercício pretendia que você fizesse nessa questão, era que você pensasse na área do triângulo MYZ. O triângulo MYZ, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto que veio da altura MY do triângulo equilátero. Se é um triângulo retângulo, para você calcular a área, basta que você considere um dos lados, pode ser o MZ, como a base, e o outro lado, outro cateto, como sendo a altura. Então, a área, quando a gente faz por base vezes altura sobre 2, fica cateto MZ vezes cateto MY sobre 2. O cateto MZ é metade do lado do triângulo equilátero, mede 2. E o cateto MY é a altura do triângulo equilátero, que é 2 raiz de 3. Então, base vezes altura sobre 2, dá para você cortar esse 2 com aquele e concluir que a área desse triângulo é 2 raiz de 3. Agora, por que caramba a gente está encontrando a área do triângulo MYZ? Porque um dos jeitos de calcular a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, que foi o que a gente fez. Mas tem outra maneira de você calcular a área do triângulo, que é dizer que essa área é a medida do semiperímetro, metade da soma dos lados, vezes o raio da circunferência inscrita. Então, olha só, se você pensar em calcular a área desse jeito, a gente consegue usar o valor da área que você acabou de descobrir para calcular quem que é o R, né? Então, eu tenho quase todas as informações necessárias aqui. Eu tenho a área, o perímetro, né? Eu não tenho esse valor imediatamente, mas dá para encontrar, porque eu sei os lados, certo? E a única incógnita que vai faltar nessa expressão é o raio desejado pelo exercício. Então, vou começar achando o Pzinho. Perímetro todo a gente representa como 2P. Isso é a soma dos lados do triângulo. E se esse é o perímetro todo, o Pzinho, que é metade do perímetro, vai ser metade de 6 mais 2 raiz de 3. Então, 3 mais 1 raiz de 3. Se o Pzinho é 3 mais raiz de 3, vamos substituir ali para encontrar a área. Então, Pzinho vezes o raio da circunferência inscrita tem que ser 2 raiz de 3. Isso aqui é o semiperímetro e essa é a expressão que me dá a área. O meu raio vai ser dado, portanto, por 2 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Passa todo esse parêntese dividindo para o outro lado, certo? E eu não vou racionalizar esse número. Eu vou elevar ao quadrado assim mesmo para eu calcular quem que é
a área do círculo, certo? Como a área do círculo é π vezes raio ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado esse termo assim mesmo, certo? Para a gente obter a expressão da área do círculo. Então, a área do meu círculo será π vezes aquele negócio todo ao quadrado, certo? Para elevar ao quadrado uma fração, eu vou elevar ao quadrado a parte de cima e eu vou elevar ao quadrado a parte de baixo. 2 raiz de 3 ao quadrado, esse quadrado distribui, fica 4 vezes 3, que é 12. E aparece uma outra, né, aplicação de produto notável aqui embaixo. Quando você tem uma soma e eleva ao quadrado, fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. A área do seu círculo, portanto, vai ser 12π sobre, ó, esse 9 dá para juntar com o 3, fica 12 mais 6 raiz de 3. E aí, dá para simplificar essa expressão dividindo toda a parte de cima por 6 e toda a parte de baixo por 6 também. Ao fazer isso, você chega no valor 2π na parte de cima e 2 mais raiz de 3 na parte de baixo, que, de novo, é a resposta do item D. Só que já chega direto na expressão do item D, né? O que me faz crer que era assim que o exercício pretendia que você resolvesse a questão. Tá bom? Mas você tem aí duas opções, qualquer uma das duas é uma ótima solução. Veja a sua preferida, né? Aprenda e me fala se você gostou do jeito que a gente resolveu, tá bom? Abraço, até a próxima.